Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui para ver se a gente consegue adiantar um pouco do conteúdo e repor um pouco das aulas perdidas de cálculo. E o assunto da aula de hoje, né, que é o que eu ia trazer em sala de aula, mas vamos lá, é o tal do assunto do limite no infinito, que inclusive foi tema de trabalho de vocês, e aí por isso que eu passei esse tipo de trabalho, para poder ir adiantando nosso conteúdo e ao mesmo tempo repor um pouco das nossas aulas. Então vamos lá. O que vem a ser o limite no infinito? Dada uma f, e aí eu já resolvi trazer esse tipo de enunciado mais simples e mais geral também. Então, dada uma f que esteja em função de uma única variável, que essa variável é x, o x é uma variável real para o nosso contexto em estudo, qualquer que seja um parâmetro epsilon real, não nulo e não negativo, ou seja, um epsilon positivo. Existe um outro parâmetro, agora em vez de ser o delta, é o nzão, que também tem essa característica de ser real, não nulo e positivo, ou não negativo, que é a mesma coisa, tal que... Aí agora temos dois casos de poder estudar esse limite no infinito. Pode ser que o nível de interesse do exercício seja verificar o limite da minha f quando a minha variável chegue o mais perto possível do mais infinito, ou pode ser que seja estudar o limite da minha f quando a minha variável chegue o mais próximo do menos infinito. Só que é o seguinte, pessoal, o infinito ele é um conceito muito abstrato, qual a mente humana não consegue alcançar na sua totalidade. Então, qual que é a estratégia para isso? Eu fixo um n grande qualquer, né? Nesse nosso caso, como estamos estudando dentro de conjunto dos reais, então vou pegar um número real grande, suficientemente grande, e aí eu fixo ele na minha reta. Então, por exemplo, é o mais infinito. Então, vamos supor que eu tenha chegado na totalidade dele, né? Então, peguei um n grande, suficientemente grande aqui para fazer esse estudo. Só que, qual que é a ideia do infinito, né? Principalmente o mais infinito. Não importa o quão n grande eu tenha pego, eu sempre consigo pegar um valor maior que ele. E essa é a ideia do infinito. E aí é por isso que, no contexto de desigualdades, como foi o tema também, que faz parte, né, na verdade, do trabalho, vocês trazerem exemplos usando esse cálculo de limite através das desigualdades. Então, como é que ficaria esse nosso começo aqui, né, para trazer a estrutura lógica e algébrica? Então, levando tudo isso aqui em consideração, o nosso x, então, tem que ser maior do que esse nosso nzão. E isso aqui, uma vez respeitado, isso vai nos implicar no módulo da minha f de x menos o nosso limite. Isso tudo vai ser menor que o nosso epsilon. E esse valor de limite, pessoal, ele é um valor real, tá? É um limite, uma constante real. Aqui no exemplo de eu entender que está na parte de cima, mas nada impediria de eu ter um estudo da minha f de x com limite cujo limite esteja aqui embaixo, tá? O importante é o seguinte, se essa minha variável está está sendo cada vez maior do que eu chamei de um nzão grande para fazer esse papel do infinito, então eu consigo, nesse nosso contexto de limite no infinito, ainda encontrar o limite da minha f. E ela é um valor limitado, muitas das vezes. Por isso que é só limite no infinito. Caso a minha f não tenha limite, ou seja, ela extravase, ela explode para o mais infinito, aí é um caso de limite infinito, que é o próximo tópico. Eu já vou passar para vocês as orientações. Mas vamos supor que não seja o caso 1 seu, do estudo de limite no infinito. Seja o caso 2, ou seja, quando a sua variável está indo lá para o menos infinito. Da mesma forma, só que em vez de eu trabalhar com o nzão positivo igual está aqui, eu trabalho com um menor número fixo que eu queira, por exemplo, menos n,
E aí, já que a ideia é ir cada vez mais perto para o menos infinito, então não importa quão pequeno eu pegue esse valor, né, já que está negativo, eu posso pegar um valor menor que ele. Então, a minha variável aqui ficaria como, né, nesse contexto de desigualdade, para o caso 2. Então, eu posso sempre pegar um x que ele é menor que esse menos nzão. Né? Eu posso sempre pegar esse valor de x que é cada vez menor que esse menos nzão. E aí, uma vez respeitado isso, já que trata-se de limite no infinito, isso aqui, pelas nossas operações lógicas, né, e algébricas, usando as desigualdades, a gente consegue chegar também no módulo da minha f de x. Isso em particular daria um menos L, isso aqui tudo menor que epsilon, e o nosso L continua sendo um valor pertencente aos reais, tá? Como é que ficaria esse contexto de desigualdade? Né, para poder chegar, né, só ajudando vocês nos exemplos que vocês forem trazer como entrega do trabalho. Vocês podem fazer o seguinte: primeiro, vocês vão ter a estrutura prévia da função, e aí a partir dessa, seja essa ou seja essa aqui, vai depender qual que é o enfoque, se é para o mais infinito é esse, se é para o menos infinito é esse tipo de desigualdade. E aí o importante é o seguinte: partiu dessa desigualdade envolvendo apenas o x, aí eu vou reestruturar, fazendo todo o cálculo, já comparando com a minha estrutura da minha f. Então vamos supor, eu precisei multiplicar por menos 1 essa desigualdade para poder chegar o mais perto possível da minha f. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Tá? É só um exemplo, tá? Não é que isso vai acontecer não, mas é uma ferramenta. Então, multipliquei todo mundo por menos 1. Então, fico com menos x. Se eu multipliquei por menos 1, então eu tenho que fazer o quê? Alterar esse sentido da desigualdade. Então, fica com menos n aqui. Eu tive que inverter todo mundo para poder chegar mais perto da estrutura da minha f. Então, vou inverto a posição. Já que eu vou inverter a posição, vou ter que alterar de novo. Então, aqui já ficaria menos 1 sobre x, isso aqui maior que menos 1 sobre n. Eu tive que, para chegar mais perto da minha f, eu tive que multiplicar por um valor real. Então, vou multiplicar por esse número real que ele é positivo. Então, sei lá, vou multiplicar todo mundo aqui por a. Então, vou ficar com menos a sobre x maior que menos a sobre n. E aí, vocês vão continuando com essas operações. Eu tive que somar um valor real b. Então, eu faço aqui, ó, menos a sobre x mais b. Isso aqui continua sendo maior que menos a sobre n mais b. Aí, agora eu atingi, né? Vamos supor, atingir a estrutura da minha f. Como é que eu faço agora para conseguir? Aí a gente tem aquele lance de que x tem que ser menor ou igual a um módulo do meu x. Isso aqui a gente já viu nos vídeos anteriores, como é que funciona e o porquê que funciona. E aí agora eu faço em particular para a estrutura da minha f. Né? Vamos supor que a minha f tenha esse formato aqui. Então aí como é que ficaria? É que o menos a sobre x mais b tem que ser menor ou igual ao módulo do menos a sobre x mais b. E isso tudo tem que ser maior que menos a sobre nzão mais b. Né? Então, vamos supor que a minha f tem essa estrutura. Bom, se eu já cheguei na f e eu acabei, então, chegando no meu limite também, no meu valor de limite. Então, aí, consequentemente, a gente já chegou nessa estrutura, né? Onde eu poderia chamar esse camarada de k de epsilon. E aí, esse cara já seria a minha f, por exemplo. E aí, o meu limite aqui seria menos o menos b, né? Vamos dizer assim, que não deixa de ser um valor real. Isso aqui é só um exemplo de como é que vocês estruturam
o raciocínio do exemplo de vocês. E aí, o que aconteceu aqui, analogamente, vocês vão fazer para o processo quando o seu x tende a menos infinito. Tá bom, pessoal? Essa foi a explicação prévia de como funciona o limite no infinito de uma função real. Então vamos lá, pessoal. Resolvi trazer um exemplo aqui, que esse aqui é um dos exemplos clássicos de cálculos de limite no infinito, e que por vezes gera muita confusão quando não é feito da forma adequada. E aí, então vamos lá, recapitulando, né? A gente não vai deixar de usar as desigualdades, né, como ferramenta de trabalho aqui no nosso contexto. Então, vou pegar aqui um exemplo que, inclusive, pode até ajudar vocês nos exemplos que vocês estiverem trazendo para o trabalho, que é o seguinte. Imagina que eu tenho uma f que tem essa estrutura, x² sobre 2x² mais 1, com x tendendo a menos infinito, e eu queria saber o limite dessa minha f, usando as desigualdades. Então, ó, meu x está indo para o menos infinito. Então, qual que é a estrutura que começa? X menor que esse menos nzão. Porém, pessoal, eu tenho que fazer uma observação com vocês. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de fração algébrica. E aí, na maioria dos casos, frações algébricas a gente consegue, de alguma forma, simplificar a estrutura. Quando não é possível, paciência. Mas quando é o caso, como é esse caso aqui, a gente aplica essas técnicas de simplificação. Então, qual que é uma delas? Uma delas é o que a gente chama de colocar o termo em comum em evidência. Que termo em comum é esse? Eu tenho aqui x² e aqui embaixo eu tenho x², então posso colocar ele em evidência. E aí, como é que funciona o processo de colocar em evidência? Bom, esse 2x², obviamente, tem esse fator x², então vou colocar ele em evidência. E aí eu fico apenas com um 2 aqui. Mas eu tenho ainda esse mais 1, e esse mais 1 não tem x². Então, qual que é o recurso que a gente utiliza para não quebrar, danificar demais a estrutura da minha f? Então, a gente utiliza esse fato aqui, ó, de que todo número multiplicado por ele mesmo dá 1. Então, já que aqui é 1, e aí eu quero colocar o x² em evidência, então vai ficar aqui 1 sobre x elevado ao quadrado. Perceba que se eu fizer mentalmente a distributiva, eu volto para a minha estrutura original. E é assim que funciona o processo de fatoração, colocando o termo em comum em evidência. E agora, como eu sei que a minha variável está indo lá para o menos infinito, ou seja, ela não é zero, então eu consigo efetuar essa simplificação aqui. x² dividido por x², ficando aqui 1 e aqui 1. Então, dessa estrutura aqui, eu chego à conclusão de que eu posso simplificar a estrutura da minha f em 1 sobre 2 vezes mais 1 sobre o x². E aí, em vez de eu ter que olhar para essa estrutura da minha f, eu vou olhar para essa, quando eu for aplicar a minha desigualdade. Porque aí eu tenho certeza que eu não vou sofrer nenhum tipo de interferência em prol dessa não simplificação. E agora, com essa simplificação, essa estrutura simplificada, na hora que eu aplicar essa ideia de desigualdades, o limite que eu encontrar realmente é o limite verídico. Então, como é que fica o desenvolvimento? Então, em vez de eu ter que agora olhar para essa estrutura da minha f, eu olhando para essa daqui, eu já começo olhando para o meu denominador. Espera, eu tenho 2 mais e 1 sobre x². Antes do 2, eu tenho esse 1 sobre x². E antes desse 1 sobre x², eu tenho esse x². E aqui eu só tenho x. Então, qual que é a dica? Eu já aplico o expoente quadrático nos dois lados. Isso não interfere na minha desigualdade. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, aqui em particular, vamos ficar com x² tendo que ser menor que esse menos nzão, todo ele ao quadrado. Até aqui, tranquilo. Agora, qual que é o próximo passo? Eu tenho que encontrar esse 1 sobre x², então vou ter que inverter. Opa, se eu vou inverter, então a minha desigualdade ela é alterada. Então, vamos ficar com
x² menor que menos n² n², e esse é o nosso processo aqui em que a gente vai ter que elevar a menos 1, né? Porque vamos ter que inverter as posições. Então, vamos ficar com 1 sobre x². E agora, se aqui era sinal de menor, agora que vira sinal de maior, porque vai ter que ser de fato maior que o 1 sobre n². Beleza, já encontramos essa estrutura aqui. E agora, o que falta? Falta esse 2 mais aqui, que é a mesma coisa que eu somar nos dois lados o número real 2. Então, vamos ver como é que fica essa história? Vou somar nos dois lados esse mais 2. Somando nos dois lados, esse mais 2 vai ficar da seguinte forma. E aqui 2 mais. O sinal de desigualdade não é alterado, então maior que 1 sobre n² mais 2. Beleza, agora perceba, isso tudo aqui tá igualzinho aqui, tá bom. Só que esse camarada tá embaixo de outro alguém, tá vendo? Ó, tá embaixo do 1, então vou ter que inverter de novo. Então vou ter que pegar esse processo aqui e inverter novamente, trocar todo mundo de posição. Opa, se eu vou trocar todo mundo de posição, a minha desigualdade ela é alterada de novo. Então vou ter aqui 1 sobre o 2 mais 1 sobre x². Perfeito? Esse aqui é 1, tá, pessoal? Esse aqui de cima é 1. E aí tudo isso tem que ser agora o quê? Se aqui era maior, agora aqui é menor, tá? Menor que o nosso 1 sobre n² mais 2. Beleza? E agora? Como é que a gente procede o restante, né? Para poder encontrar esse nosso limite, que percebam, né? Pela definição, se vocês voltarem no vídeo anterior, né? No vídeo aí, né? Vocês vão perceber que a estrutura que a gente tanto procura, né? Só recapitulando, módulo f de x menos L, esse aqui menor que um epsilon, esperto. Esse cara aqui aparece de forma bem natural, sem forçação de barra, mesmo que eu não tenha aquele menor que zero, né? Esse zero menor que x, perdão. Ele aparece de uma forma bem fluida. E agora, como é que a gente pode pensar sobre esse assunto aqui, para encontrar esse limite? Bom, pessoal, o recurso que eu vou utilizar aqui agora é tentar desmembrar esse cara aqui, para encontrar esse nosso limite, usando também desigualdades. Por exemplo, uma coisa que a gente sabe, ou a gente já deveria saber, é que esse cara, ele é sempre menor ou igual que 1 sobre n² mais meio. Agora, por quê? Então, aqui vamos na nossa observação. Imagine que a gente pegue qualquer número que não seja zero. Lembra? Nosso nzão aqui, ó, tem que ser diferente de zero. E eu vou dar até a liberdade de vocês pegarem número negativo, porque já que nesse caso o nzão nosso está ao quadrado, então até o número negativo elevado ao quadrado fica um valor positivo. Então imagine que eu pegue qualquer número que não seja zero. E aí agora eu vou estabelecer uma comparação, né? Quem que vai ser o maior na jogada, né? Então vamos supor aqui que seja
3. Aí eu faço 3 ao quadrado e o 2. Quem que é maior, 3 ao quadrado ou 2? 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado dão 9. E 2 é o próprio 2. Quem que é maior? 9, né? Não tem nem que comparação. Mas vamos lá. Vamos assumir agora que em vez desse comparativo eu some essas duas coisas. Qual que está dando minha resposta aqui? 11. 9 mais 2, 11. Só que em vez de tudo isso aqui, eu queira agora colocar todo mundo aqui em forma de fração, ou seja, colocar todo mundo aqui dividindo 1. Então, isso aqui naturalmente vai dar o quê? 1 sobre 11. Perfeito. Vou guardar essa ideia. Perceba que é proposital. Estou pegando essa estrutura próxima ao que está aqui. Agora, vamos supor, na nossa análise, né, de uma forma um pouco mais separada. Né? Eu vou querer ainda aqueles 3 ao quadrado e o 2. Só que agora, em vez de já somar de forma direta, igual eu fiz na primeira etapa, eu quero primeiro fazer as inversões. Então, por exemplo, vou pegar esse cara aqui e vou pegar esse cara aqui. E agora a gente sabe, né, que isso tudo, né, depois que eu fiz essas inversões, aí eu somo entre eles. Vamos ver o que isso vai me dar. Esse cara aqui a gente já sabe, né, a estrutura dele fica 1 sobre 9. E aqui mais, e aqui meio, tá? E agora, a gente já tem mais ou menos a ideia de como é que isso aqui funciona. Tira o mínimo de comum, isso aqui vai dar 11 sobre 18. É só fazer a seguinte verificação. Mínimo múltiplo comum entre 9 e 2. 18. Porque são primos entre si. E aí 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 1, 2. Aqui tem mais. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 1, 9. E aí, vocês percebem que realmente dá essa resposta aqui. Agora, percebam o seguinte, quem que é maior? Esse cara ou esse cara? Se vocês fizerem aí rapidamente, ou por dispositivo de Euclides, né, dividindo aquele sistema da chavezinha e tudo, vocês vão perceber que esse cara aqui é aproximadamente 0,09. E aí, se vocês efetuarem essa divisão daqui, vocês vão perceber que esse cara aqui é aproximadamente 0,6. Se quiser avançar mais um pouquinho na aproximação, então 0,61. Quem que é maior, 0,61 ou 0,09? 0,61, tem nem comparação. Então, já que esse cara que veio dessa estrutura é maior do que esse cara que veio dessa estrutura, então, em particular, isso aqui é sempre menor ou igual do que esse tipo de estrutura. Está aqui numericamente comprovado. E vocês podem fazer isso com qualquer número, tá? Eu peguei aqui, dessa estrutura de 3 ao quadrado aqui, peguei o 3 e o 2. Mas vocês poderiam pegar o 1, o próprio 2, ver o que acontece. Entendeu? E eu vou usar essa ferramenta, essa constatação como ferramenta. E aí por isso que eu desmembrei. Então agora eu vou substituir daqui para cá. Então como é que fica aqui para a gente concluir o nosso exercício, né? A gente fica aqui 1 sobre o 2 mais 1 sobre x quadrado. Isso tudo que tem que ser menor que esse fato aqui que a gente acabou de encontrar. 1 sobre o nzão quadrado mais 1 sobre o 2. Só ressaltando, eu não forcei barra nenhuma, não. Eu usei propriedades de desigualdade. Comparei aqui, vi que é fato, eu desmembrei. Não estou forçando nada, não. Aí agora, para concluir,
A minha estratégia final é o quê? Deixar desse lado de cá só o 1 sobre n quadrado. Ou seja, vou ter que tirar esse mais meio daqui. Então, aí, como é que fica, né? Deixa eu só subir um pouco a folha, para a gente concluir logo o nosso exercício. Então, como é que fica essa nossa estrutura aqui? A gente tira meio daqui e tira meio daqui. Então, vamos ficar com o nosso 1 aqui em cima, sendo dividido por 2 mais o 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso aqui agora menos meio, e esse tipo de operação não altera a nossa desigualdade. Então, a gente fica agora com 1 sobre n2. Porque mais meio menos meio, zero, né? Então, por isso que fica aqui só desse jeito. E agora perceba, não é essa exatamente a estrutura da minha f? E agora o que está faltando? Só o módulo. Então, aí qual que é o fato que a gente utiliza? Como a gente sabe que é verdade o detalhe do x ser sempre menor ou igual ao módulo dele, então, para finalizar, eu sei que esse cara aqui, 1 sobre o nosso 2 mais 1 sobre x ao quadrado menos meio é menor ou igual que o módulo. E aí eu sei que esse cara aqui já é a estrutura da minha f. Então, vai ser o módulo da minha f de x menos meio. Então, menos meio. Isso tudo aqui tem que ser menor que 1 sobre n ao quadrado, né? Só para vocês lembrarem, essa aqui é a nova estrutura da minha f de x, que a gente simplificou lá no início. E aí agora, ó, o tanto que já está bem próximo desse fato. Só falta o quê? Sumir com esse resultado daqui, ó, desse menor ou igual para cá. E aí isso implica que o módulo da minha f de x menos o meu limite, que é meio, isso tudo tem que ser menor que o meu epsilon esperto. E aí tá aqui feito, concluído. E aí o meu limite aqui é meio. Detalhe, limites no infinito, pessoal, eles estão sempre, na maioria das vezes, né? Sempre é uma palavra muito forte, mas muitas das vezes eles estão relacionados com frações algébricas. E todas as vezes que as suas frações forem algébricas, é sempre bom fazer o passo que a gente fez anteriormente, né? Que caso vocês não lembrem, vocês voltem aí o vídeo e vejam o procedimento de simplificação da minha fração algébrica. E aí, uma vez simplificado, aí sim vocês não correrão risco de encontrar pseudos valores de limite. Eu já encontro o valor exato, como a gente acabou de fazer aqui. Esse é o processo que a gente faz nos cálculos de limites no infinito. Aqui eu fiz para o x tendendo a ir para o menos infinito, mas a estrutura lógica de cálculo é o mesmo para o x indo para o mais infinito. E agora, no próximo vídeo, eu vou comentar um pouco sobre os limites infinitos.